E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre conteúdo de arquivos, o conteúdo da nossa última teleaula. Bom, a gente vai falar sobre arquivos binários, a pedido de alguns alunos, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquivos binários, beleza? Então, arquivos binários têm uma característica bem peculiar. Como que a gente vê na prática a diferença de arquivos binários? Vamos fazer o seguinte, vamos para o slide ver o que se tem a dizer sobre isso. Então, olha só, arquivos binários diz que os dados são armazenados da mesma forma que são armazenados na memória do computador. Quando eu digo memória do computador, memória RAM, memória principal. Então, são armazenados em bytes diretamente no arquivo. Bom, por exemplo, olha só, o número do 20.000, apesar de ocupar somente 2 bytes da memória, lembrando que 20.000 é um número do tipo inteiro, e um tipo de dados inteiro ocupa 2 bytes na memória, isso na linguagem C. Então isso é uma coisa importante de se estudar, a quantidade de bytes que armazena cada tipo de dados. Então o tipo inteiro armazena 2 bytes na memória. Então o número 20.000 deve ser armazenado em um tipo inteiro. Então olha só, para ser armazenado em um arquivo texto, em modo texto, ele ocupa 5 bytes. Por que 5 bytes? Porque um arquivo em modo texto, cada símbolo, cada algarismo, cada dígito numérico desse número 20.000 é convertido para um caractere, ok? Então, olha só, o 2 é convertido em um símbolo 2, o 0 também, o símbolo 0, outro 0, outro 0, outro 0, ou seja, ficam em 5 símbolos diferentes, 5 posições de caracteres. Cada caractere, como a gente já sabe, ocupa um byte. Então, em modo texto, isso ocupa 5 bytes. Em modo binário, como que é armazenado no arquivo? Da mesma forma que é armazenada na memória do computador. Na memória do computador, lembrando que o tipo inteiro ocupa 2 bytes. Então, no arquivo texto, isso ocupará 2 bytes também. Bom, eu separei aqui 2 arquivos, vamos acompanhar no computador. Eu separei 2 arquivos. Um arquivo texto aqui, primeiro aberto. O que vocês acham? Esse arquivo texto aqui está em modo binário ou em modo texto, pessoal? Então, olha só, está escrito lá. A gente vê claramente as palavras, todas separadas por vírgula, ou seja, está claramente escrito de uma forma que a gente consiga ler. Claro que está em inglês, mas está escrito de uma forma que a gente consiga ler. E se eu abrir esse outro arquivo aqui, pessoal, e aí? Qual é a diferença? A diferença, clara e nítida, é que não existem palavras, digamos assim, entendíveis, né? Olha só, Y com trema, Y com trema, Y com trema, Y com trema, caixinha. Parece até uma brincadeira de desenho animado, né? A gente comunicar lá águia, gavião, quer dizer, claro, brincadeira com hieróglifos. Mas aqui, por que está dessa forma? Porque está armazenado em modo binário. Então lembrando que esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês aqui é em modo texto, porque a gente consegue ler. E o segundo exemplo em modo binário. Vamos ver mais uma característica dos arquivos binários no próximo slide. Arquivos binários normalmente são menores, olha uma palavra importante, normalmente são menores que arquivos texto, claro, desde que contenham a mesma informação. Então a mesma informação armazenada em um arquivo texto é maior do que em um arquivo binário. Como por exemplo aquele 20.000 que eu falei, 20.000 em modo texto ocuparia 5 bytes, em modo binário somente 2. Claro, sendo menor o arquivo, vai ser mais rápido o processamento. Isso é uma informação importante, beleza? Vamos lá na sequência. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com 2 comandos, 2 funções para trabalhar com o modo binário, arquivo modo binário. Primeiro é o fread. O fread tem como principal característica armazenar registros, structs, dentro de um arquivo. Então olha a sintaxe dele. Primeiramente escreve-se fread, na sequência abre o parêntese, coloca como primeiro parâmetro dessa função o registro, a struct. Ok? Olha só, registro é a struct que receberá os dados lidos do arquivo. Ok? O segundo é o que? O tamanho. O que é o tamanho? É o número de bytes a ser lido. Ou seja, para calcular isso, a gente utiliza um operador chamado sizeof. A gente vai fazer um exemplo e mostrar que a gente pode utilizar o sizeof, ok? O sizeof já calcula a quantidade de bytes necessárias para armazenar aquele registro, ok? A gente já sabe que o inteiro ocupa 2 bytes. E o float, que é o real, ocupa 4 bytes. E o registro? Depende do registro que eu estou criando. Então, esse operador sizeof calcula para mim. Terceiro parâmetro, a quantidade. O que é quantidade? Quantidade indica quantos itens serão lidos
quantos itens serão lidos do arquivo, ok? E o final, já conhecido, é a nossa stream. Stream é um arquivo lógico associado, né, um dispositivo lógico associado a um arquivo ou um dispositivo físico. Então, lembrando isso, ok? Stream é uma parte lógica que associa que está associado a um teclado, a um monitor ou até um arquivo. Então, std_in está associado a teclado, é um buffer do teclado. E o que eu crio aqui, no caso, para trabalhar com arquivo, é uma stream, ou seja, é um arquivo temporário para associar o arquivo, ok? Vamos lá, acessar o arquivo. Fwrite, que é a outra função. Fwrite, a sintaxe dele é muito semelhante ao fread. Só que a gente escreve Fwrite, e olha só, primeiro parâmetro também é o registro, assim como no fread. E esse registro é o quê? É a struct, é o registro, é a struct que contém os dados que, nesse caso, serão escritos no arquivo. O fread é o que receberiam do arquivo. Aqui são os dados que serão escritos no arquivo. O segundo parâmetro não muda, é o tamanho, que é o número de bytes a ser lido. No caso aqui é ser escrito, né? E para calcular isso você deve usar o operador sizeOf. Terceiro parâmetro, a quantidade. Isso indica quantos itens serão escritos no arquivo, ok? A gente vai ver isso no exemplo. E por último, a stream. Stream já sabemos o que é. Ou seja, aquele arquivo lógico, dispositivo lógico associado a um arquivo. Beleza. Vamos ao exemplo então agora, pessoal, aqui no DevC. Beleza? Bom, então logo nas primeiras linhas, a gente tem aqui as diretivas stdio e stdlib. Vamos descer lá e verificar a função principal. Esse código, pessoal, está no Ava disponível. Então aqui a gente tem a função principal. Basicamente, a gente declara uma caractere do tipo char, né, um ch do tipo char. E olha só, teste é o quê? Teste é uma stream. Lembrando que stream é uma variável do tipo file, em português, né, portuguesando, file asterisco, ok? Então isso aqui é uma stream. Bom, na sequência vai ler dados. Ler dados é basicamente pedir para o usuário, uma função que eu defini para o usuário entrar os dados que serão inseridos para serem processados nesse código-fonte. Vamos pular ele e vamos seguir aqui na sequência. Olha só, essa linha é importante. fopen, estão lembrados? O que é fopen? Vai tentar abrir o arquivo teste.txt. Vamos lá para o final da linha. Teste.txt, qual modo? Escrita, que é o W é o modo escrita, B, binário. Então, é o modo de escrita binária nesse arquivo teste.txt. Se conseguir abrir, se ele não conseguir abrir, ou seja, se der falha, né, retorno null, se der falha nessa execução, ela vai entrar aqui e imprimir em tela que é impossível abrir o arquivo. Contudo, se for executado com êxito, passa. E lá na sequência a gente tem agora, olha só, fwrite. Primeiro parâmetro da fwrite, a struct pessoa. Segundo parâmetro, olha só o que a gente tem aqui, sizeOf pessoa, porque ele vai retornar sizeOf a quantidade de bytes que a struct pessoa tem. Terceiro parâmetro, uma vez só que eu quero que escreva isso no arquivo, somente uma vez. E o final, qual que é a stream? A stream teste, que está associada ao teste.txt. Ok, vamos rodar aí para ver o que acontece na modo escrita. Digite seu nome, vamos lá, meu nome, Alexandre, idade, 17, opa, novíssimo, olha aí, escreveu com sucesso esses dados, depois leu no arquivo os meus dados, Alexandre, 17. Eu peço só para finalizar, abrir lá no desktop o arquivo, que está lá disponível no desktop. Windows D, minimiza tudo, e aí temos lá o último arquivo, teste.txt, esse mesmo, abrindo, olha só, Alexandre, quadradinho, espação em branco e outro quadradinho. Por que que não está nítido aquele número 18, ou 17 no caso? Porque é modo binário. Se fosse no modo texto, funcionaria. Beleza, pessoal? Estamos aí no Ava disponível para vocês. Qualquer dúvida de contrato. Valeu, obrigado.